Amados, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Um ótimo sábado na presença do Senhor, sábado pós-chamada Sexta-feira da Paixão e véspera do chamado Domingo de Páscoa. Eu tenho nesses dias, você sabe, meditado aí sobre um pouco dessa chamada comunhão online, onde tem se celebrado cultos online, até algumas pessoas chegam ao ponto de falar de ceia online. E isso me preocupa bastante, irmãos, porque esse é um cenário provisório e daqui a pouco nós voltamos à chamada vida normal, onde nós vamos poder congregar novamente e as pessoas terão uma certa dificuldade de entender o porquê devemos ser uma comunidade, porquê que devemos viver em comunhão. Então, eu peguei um artigo que está no site 9 Marcas sobre a igreja local, e aí o que a gente falou? Inicialmente, no primeiro vídeo que gravamos, falamos que a igreja é uma comunhão porque Jesus assim estabeleceu, ele mesmo criou isso. Falamos que Paulo se refere à igreja universal, também igreja local, da mesma forma. Então não há separação, não há possível falar de igreja universal, de igreja de todos os crentes, sem falar de igreja local. E falamos do texto de Hebreus, ontem, capítulo 10, versículo 23 a 27, que falam de coisas muito importantes, como, por exemplo, não deixar de congregar. Hoje eu quero encerrar essa série aí de 3 vídeos, falando algumas coisas que vão ajudar a gente a sedimentar o ensino sobre o porquê devemos ser uma comunidade, o porquê devemos nos reunir, o porquê devemos fazer parte da chamada igreja local. Irmãos, você e eu não temos como demonstrar amor, alegria, etc, 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 vivendo isoladamente. Não é possível demonstrar todas as características que a Bíblia diz que nós devemos demonstrar se não vivemos em comunidade. Aí alguém pode dizer: pastor, mas exatamente no meio da minha família eu também posso viver isso. É verdade. Só que qual é o único problema disso? É que no meio da sua família nem sempre você vai ter um grupo de pessoas salvas, ou você vai ter um grupo de pessoas que entendem a graça e entendem a sua própria salvação. Então você pode falar: pastor, no meu trabalho também eu posso ter comunhão, posso conviver com as pessoas. O ponto aqui, irmãos, é porque a igreja é tão importante, porque ela é uma comunidade de homens e mulheres que foram salvos por Deus, e eles têm a oportunidade de ali conviverem e viverem demonstrando todo o fruto do Espírito, o qual eles são alvos pela ação de Deus. Fruto esse que você não vai poder demonstrar, ou você vai poder ser tratado, por exemplo, no meio da sua família. Então, o primeiro ponto que a gente quer falar aqui é isso. Olha só o exemplo. Quando a gente fala de dons e quando a gente fala de graça, onde a gente exerce os nossos dons? Nós exercemos os nossos dons para outras pessoas. Então, como você pode exercer os dons que Deus te deu se você não tem pessoas ao seu lado para você poder exercer esses dons? E mais, como você pode viver a graça, como você pode exemplificar a graça se você não vive com pessoas para exemplificar essa graça? Mais uma vez, você pode incorrer no erro, falar assim: pastor, mas eu demonstro meus dons para minha família. Beleza, isso é perfeito. Mas como a sua família vai demonstrar dons para você? Sendo que nem sempre todo mundo da sua família é salvo no Senhor Jesus Cristo. Então você fala: mas eu posso demonstrar os meus dons na empresa. Sim, mas como alguém da empresa vai demonstrar os dons para você? Ou você não tem necessidade de ninguém demonstrar os dons para você? Isso é impossível, irmãos. Então por que a igreja é tão importante? Porque na igreja eu tenho a oportunidade, primeiro, exercitar os meus dons. Segundo, eu tenho a oportunidade de alguém exercitar os dons para mim. Isso vale também para a graça. O que acontece? Na igreja é o lugar onde a graça, aquilo que nos alcançou, pode ser melhor desafiado. Como assim, pastor Léo? Às vezes no meio da sua família, você não vai aceitar muito bem se alguém chamar a sua atenção. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa que está chamando a sua atenção está emocionalmente envolvida. E você fala: não, ele está me chamando a atenção por causa disso. E na igreja nós tratamos uns aos outros sem termos, por exemplo, a necessidade ou sem termos a prisão de fazer parte da família A, B ou C. Então na igreja é o lugar onde nós somos tratados. Por quê? Porque na igreja não há nenhum outro motivo a não ser a graça de Deus. Não tem envolvimento emocional a não ser a graça de Deus. E o último
ponto que eu quero tratar é como Jesus ele se identifica com a igreja. Como Jesus e a igreja, em muitos lugares do Novo Testamento, estão intrinsecamente ligados. E eu volto a dizer, não existe falar de igreja universal sem falar de igreja local. Não é possível falar de uma igreja que é invisível sem falar de uma igreja visível. Então, por exemplo, Jesus chega para Paulo e fala assim: Paulo, por que você me persegue? Mas efetivamente Paulo não perseguia Jesus como pessoa. Até porque na cabeça de Paulo Jesus estava morto. Ele ainda não tinha o entendimento da ressurreição. Então Paulo não perseguia efetivamente Jesus. Mas quem Paulo perseguia? E Jesus diz: Paulo, por que me persegues? A igreja dele. Ou seja, havia uma identificação muito forte entre Paulo, entre Jesus e a igreja. Jesus se identificou para Paulo como a igreja dele, ou seja, uma ligação muito forte entre os dois. Pastor, quem deve se preocupar pela edificação da igreja? Esse é o ponto. Então, muitas vezes o pastor ele se vê trabalhando para a edificação da igreja. Esse é uma tarefa do pastor. O pastor deve edificar a igreja, assim como todos os crentes. E um dia eu estarei diante de Deus, prestando contas pela tua vida. Eu estarei diante de Deus, falando para Deus o que eu fiz com o dom pastoral que Ele me deu. Mas você também estará diante de Deus para prestar contas do tipo de igreja que você edificou, tá bom? Sendo assim, nós encerramos aí essa série de 3 devocionais sobre comunhão online. Não existe comunhão online, não existe culto online, não existe celebração online. O que podemos fazer é pregação da palavra, mas fica muito vazio porque essa comunhão do corpo só existe quando existe união do corpo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um ótimo sábado e amanhã nós estaremos juntos para falar sobre Páscoa, então a partir das 10 horas aqui no canal no YouTube e também no Instagram e Facebook. Deus abençoe vocês, ótimo sábado para todos nós.